vão se impulsionando, se fortalecendo e esse é o projeto. Cara, pra mim, ouvindo isso é tão importante porque tem uma coisa que o esporte me ensinou também. Eu assisto futebol acho que desde que eu tenho 5 anos e praticamente a minha vida toda. Cara, quantas pessoas, a gente já conversou sobre isso em algum episódio, qual é a porcentagem das pessoas que viram o Felipe Coutinho, o Neymar, sei lá, essas pessoas? É 0,0001. Então, pensando, você que sabe muito mais de matemática do que eu, a maioria tem que lidar com um certo fracasso, entre aspas, uma certa frustração de não conseguir virar um Neymar, um Ronaldo Fenômeno, um Romário. E aí quando você disse pra ela que tempo que ela passou lá, ainda que ela não tenha virado um Neymar, um Felipe Coutinho, não foi um desperdício, é ao contrário que você pode usar na vida corporativa ou na vida social, isso é do caralho, porque faz a pessoa, ao invés de olhar pra trás e olhar a trajetória dela como um fracasso, olhar como, no mínimo aprendizado. Então, e eu acho que essa é uma das grandes vantagens dos programas. Tem muitos programas sociais que vão pra periferia usando o esporte, né? Então você tem o Flávio Canto, por exemplo, que faz um puta do projeto com o judô, né? Tem vários outros projetos que, assim, vai na periferia e começa a levar... E, assim, o objetivo, obviamente, se sair de lá um atleta profissional, muito legal. Mas o objetivo não é fazer o cara virar um atleta profissional. É mostrar pra ele que tem outras oportunidades. E tudo isso que o Pedro tá falando, né? O esporte que eu praticava era o Kung Fu, que tem uma mentalidade totalmente oriental, um negócio diferente. E uma coisa que eu aprendi no Kung Fu, por exemplo, errou, começa a vai de novo. Então eu tava no meio do negócio, errei alguma coisa, meu mestre fala, começa de novo do zero. E eu percebo muito que meus alunos, por exemplo, hoje, como professor de matemática, eu percebo muito isso. Alunos, eles não erram, por exemplo. Então faz o exercício, ele tem medo de errar. Aí ele para. E ele não faz o exercício. Ele não faz. Ele espera eu fazer o exercício. Desculpa aí, professor, eu odiava matemática e fazia isso. Então, mas sabe o que acontece? Se você não aprende a lidar com o erro, né, com a frustração, que o Pedro estava falando, cara, imagina na sua vida quantos momentos você podia ter tentado alguma coisa e você fala, não vou fazer com medo de errar. Né? Se você pensa uma criança que entra na escola com 6 anos e sai da escola com 17 anos, pensando nesse negócio de vou evitar errar, cara, ela passou mais da metade da vida dela, né, evitando errar. Você acha que isso não vai refletir no futuro dela? Uma hora a vida vai bater, né? Eu queria só puxar uns dados aqui que eu busquei, que eu fiz a minha lição de casa, falando um pouquinho disso. Dados do Ministério do Esporte e da OMS. O Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, só por curiosidade, e da América Latina ele é o maior. 46% da população no Brasil hoje é sedentária. E aí, indo um pouquinho mais a fundo, uma pesquisa que o próprio Ministério do Esporte fez, que 46% da população é sedentária, 28% pratica atividade física e 25% pratica esporte, algum tipo de esporte. E aí ele busca dados de quando as pessoas abandonam o esporte, que 70% das pessoas abandonam o esporte nas idades entre as idades de 16 e 24 anos, que é justamente na época que o Pedro teve que fazer essa escolha. E a maior resposta delas são por falta de tempo, outras prioridades que seriam estudo, trabalho ou família, são os maiores casos. E aí o que acontece é o seguinte, será que se não houvesse também um incentivo da sociedade, do governo, por exemplo, igual acontece, sei lá, eu também não tenho total conhecimento, mas os Estados Unidos oferece bolsa para quem pratica esportes. Sim, a Rússia também, China. E aí isso também traz depois reflexo em competições internacionais que eles, consequentemente, se dão muito melhores. Se isso tivesse uma outra proposta de valor e fosse usado como algo benéfico, eu acho que isso traria benefício para todo mundo na sociedade e, consequentemente, no mundo corporativo também. As empresas nos Estados Unidos estão já muito à frente de acho que de todos os outros países em relação a isso, né? Então hoje o cara que ele tá no high school, ele já é reconhecido
Então ele já recebe bolsas. Lá eles têm essa diferença, já começa na escola muito antes do que a gente. É na escola. É como se a gente estivesse ali na nossa escola e, pô, chegasse já uma faculdade e falar, cara, então, a gente quer você por conta disso. E aí eles têm alguns gatilhos que impulsionam o estudo também. E as empresas já estão de olho nesses caras, nessas mulheres, dependendo do esporte que ele tá, para assumir posições corporativas. Então, existem hoje índices aí, se a gente puxar mais dados, de como os cargos de liderança estão preenchidos com pessoas que têm um viés do esporte. Os Estados Unidos já olha isso com muito mais... Eles já veem o esporte também como um objeto e um meio de educação também. E reconhecem o atleta como profissional também, isso, né? Isso é uma coisa... Eu tenho uma ciclista que eu sigo, que é a Ana Paula Polegatti, ela é sensacional, ciclista profissional. E um dia ela fez uma postagem sobre um dia que ela acordou, morta, indisposta, e ela tinha que ir trabalhar, né? E o trabalho dela era ir treinar. E as pessoas, muitas delas pensam assim, o cara vai treinar, é tipo treino de academia. O dia que eu tô cansado eu posso miar a academia. Um atleta profissional, ele não pode miar, né? Que é aquilo. Um dia sem treino, né, faz uma diferença absurda no corpo de um atleta profissional. Reconhecer que o atleta é um profissional, é um trabalhador, é uma coisa que é significativamente importante. As pessoas não reconhecem. A gente brinca da história do professor que só dá aula, mas tem várias vezes. Você só joga bola ou você trabalha também? Acho que você deve ter ouvido isso várias vezes. E só me conta, eu fiquei curioso de saber, quando você, com o projeto, qual foi a vez que você ouviu de alguém um relato de que o projeto tem ajudado, ou ouviu de alguém algum relato parecido com o seu e pensou, putz, esse projeto faz todo sentido? Primeiro, o projeto nasceu, é uma história eu contando aqui, você fala, nossa, que top, mas ele nasceu com a minha namorada falando, tipo, cara, eu não aguento mais se ouvir você falar de história de esporte, você falar disso, você falar de tudo que tá fazendo, tipo, faz alguma coisa. E o meu desafio era tão simples quanto encontrar mais pessoas que tivessem essa mesma inspiração, esse mesmo mindset que eu, encontrar mais gente que tem jogo. E aí eu falei, demorou, vou encontrar. E aí foi quando eu criei o Instagram e comecei a postar conteúdos, contar histórias de outros atletas, de outros executivos e tudo mais. E aí foi chegando uma galera que também já conhecia um pouco do que eu faço. Eu falo muito hoje sobre esporte e carreira no meu perfil, então já entrou um pessoal. E foi quando eu decidi falar, cara, vamos tentar ajudar efetivamente essas pessoas. Então eu fiz ali um stories falando, cara, quem tiver alguma pessoa que tem vontade de começar uma carreira, porque eu sinto que o trabalho hoje tem jogo muito no início da carreira. É justamente dessa idade aí, do 17 ao 24, sim, que as pessoas estão ali com dúvidas do que fazer. E eu perguntei, quem estiver começando carreira, me manda stories, que eu vou de alguma forma tentar ajudar. Se tiver alguma relação com o esporte, apareceu uma menina, Carolina Osman, foi a primeira mentorada do projeto Tem Jogo. E ela é apaixonada por vôlei e me falou que queria começar uma carreira, que estava ali buscando um programa de estágio de trainee. E eu falei, tá bom, vou tentar te ajudar. Eu fui trainee, tive uma experiência com isso. E a gente montou ali, várias conversas, face call, por Skype, telefone e tudo mais. E eu vi que ela tinha uma história super ligada ao vôlei. Eu falei, você já falou isso em alguma entrevista para algum recrutador? Não. O vôlei é algo que tá sempre na minha vida, mas, eu sempre falei de BI, eu trabalho com BI. Eu falei, você tem que falar do vôlei. É que você sempre é ensinado a falar de... As pessoas veem futebol só com entretenimento, né? Exato, como esporte, se fosse esporte como entretenimento, né? Não, e isso que você falou, por exemplo, né? Hoje você trabalha numa empresa que o foco da empresa é o esporte. Então, eu não sei, mas eu imagino que tenham políticas dentro da própria Centauro que incentivem as pessoas a praticar esporte, não sei. Sim. Nas duas empresas que eu trabalhei não tinha nenhum. Né? Eu tenho amigos que trabalham em outras empresas que eles pagam uma corrida pra você fazer uma um Gym Pass no máximo. Não, nem Gym Pass. Algumas empresas têm Gym Pass, mas eu nem isso tinha. Queria sair mais cedo pra academia, foda-se. Bom, eu nem vou responder sobre os veículos que eu trabalhei. Mas, e aí eu fiquei curioso. E aí com ela... ela contou pra você depois que ela citou o vôlei em alguma entrevista? Não, calma aí, a gente começou. Você começou agora. A gente fez 3 calls, a gente montou uma apresentação, porque em vários momentos, os principais desses programas de estágio, de trainee, são os seus pitches, né? Você tem que contar a sua história, você tem que vender a sua ideia para as empresas. Eu falei, você tem que falar do vôlei.
e de alguma forma que esteja conectado à história dela. Então, ela trabalha com BI, e ela gosta muito de falar de cliente, e no vôlei ela é muito reconhecida por ter empatia com as pessoas. Dentro do vôlei, que é um esporte muito mais em grupo do que acho que o futebol propriamente, né? E aí ela começou a falar de empatia, só que ela trouxe a empatia pela perspectiva do vôlei, conectando com o trabalho dela, que seria trabalhar com o cliente, ter empatia com o cliente dentro do seu trabalho. E aí ela, mandou super bem e passou no trainee do Walmart. Olha só. Hoje ela é trainee no Walmart. E, super grata, me divulgou pra todo mundo. Fala da Tem Jogo, ela, cara, tem jogo demais dentro dela e respira isso e passa isso pra outras pessoas. E igual ela, apareceram mais pessoas. Hoje a gente tem 6 mentorados, cada um dentro da sua ótica, trabalhando com o seu nicho mais guiado pelo esporte. A gente gera conteúdo, a gente ajuda. E fora as pessoas que seguem a página, que estão sempre interagindo, que tem muita vontade. Putz, eu vi o Instagram da Tem Jogo e vocês, não sei se foi você que fez esse post, mas citando o livro do Ferguson, e eu tô louco pra ler. É animal. É o Liderança. Então, do o Ferguson é um exemplo de líder absurdo. Se o Ferguson fosse CEO de uma empresa, eu tenho quase certeza que as empresas seriam de sucesso. Seria tipo a investiria, seria a Apple. Pra quem não sabe, porque talvez não tenha... O Alex Ferguson, o cara que foi... Não sei já nem em quantos anos ele foi. Foi mais de 25 anos técnico do Manchester United. E quando ele começou a ser técnico do Manchester United, o Manchester United tinha, sei lá, 5 títulos ingleses. E o Liverpool tinha... Todos. 18. Todos. Hoje o Manchester tem... Depois eu tô falando os números aproximados. Hoje o Manchester tem 20 e o Liverpool tem 18 aí. Então, eu tenho os números aqui. Você tem os números fáceis? Então vai, vamos lá. A gente foi um dos posts e o conteúdo da Tem Jogo é justamente isso. É trazendo qual é a perspectiva do esporte e como isso pode ser aplicado na carreira. O Alex Ferguson foi um técnico, eu tenho aqui um artigo nosso que é uma lenda, 27 anos e 38 títulos. É isso. Então, 27 anos do mesmo clube. Imagina que, hoje o turnover de técnico do Brasil é absurdamente alto. Na Europa é menor, mas, cara, ele ganhou o título de Sir. É o título mais alto da Inglaterra. Ele é Sir Alex Ferguson. E ele não é inglês. Ele não é britânico. Porra, ele é... Pode. Porque ele jogou, ele é muito fera. A tia Elizabeth faz o que ela quiser. Isso é verdade. Inclusive, se você quiser eu posso falar com ela. Aí só fazendo... Aproveitando esse gancho da... Olha que eu já tinha pego esse dado, hein? Que eu falei que 46% da população no Brasil é sedentária. Na Inglaterra, a população sedentarista... Não sei, não faço a menor ideia. Sedentário, acho que só sedentário. É de 17%. Olha a diferença como os caras lá estão muito mais envolvidos com qualquer tipo de atividade física ou esporte, e isso muda o engajamento do país a desenvolver certas pessoas. Não, eu vou falar uma coisa que talvez pro Pedro vai ser claro, mas talvez vai parecer muito específico do esporte, mas as pessoas vão perceber que não. Talvez tenha claro aí, o Alex Ferguson, não é que ele chegou lá 6 meses e levantou a primeira... Campeão. Ele passou acho, mais de um ano, ou os 2 primeiros anos, ou alguns anos, sem ganhar nada, porque você não chega lá e faz uma mágica. Sim. E até porque o cara aí, vai entrar em exatamente, 3 jogos, vai resolver o time. Exato. Sim. Assim como o futebol e na vida, nada é assim... Entra lá e faz. Os gestores... E ainda assim, as pessoas talvez... não sei se é uma mentalidade britânica, mas eles veem de uma forma diferente a ideia do fracasso, entendeu? Então, talvez um ano sem ganhar nada não seja um fracasso lá, e aqui certamente é. E foi muito importante pra... Bom, teria mudado toda a história se alguém tivesse chegado lá e... Foi mais ou menos isso. Ele... De que época, você sabe? Ele, bom, são 20... Ele se aposentou agora, eu vou buscar enquanto não a gente era da época do Ronaldo, não, enquanto né? você busca... Não, ele era, sim, ele teve. Ele lançou o Cristiano Ronaldo. Sim, pô. Então, deve ser enquanto 2007. você busca, vai uma lá. coisa que eu critico no mercado brasileiro e no próprio Imediatismo. futebol, o imediatismo. Sim, justiça. Eu, como palmeirense, posso dar o exemplo dos últimos técnicos do Palmeiras. Então, você teve o Cuca campeão do Brasil em 2017, o Cuca sai do Palmeiras, aí o Cuca volta no mês de 2018, o Cuca é mandado embora, 6 meses depois. O cara era o atual campeão. Vamos lá com os números certos aqui. 1986 a 2013. É isso. Ele
foi treinador Treino- por 1.500 jogos. do Manchester United. Esse aqui no número do Wikipedia que deve ter sido arredondado, mas é inacreditável, cara. E eu acho que a gente pode falar disso, passar pra vida real, que é isso, às vezes você teve um emprego e